This call is now being recorded. Na via do Chrome. Vamos primeiro fazer um repasso. Este material, né, que seria a nossa classe ligeira, né, que seria a pergunta de José sobre o uso dos porquês, né, que teria também uma questão de português que tem o porquê junto, porquê acentuado, porquê separado, e em espanhol também tem os usos. Né? Então, aí teria o porquê ele é unido, acentuado, né, é utilizado como causa, motivo, razão. Né? E como ele é um substantivo, é sempre precedido de um artigo ou de algum outro determinante. O determinante no caso, o artigo ou um pronome, alguma coisa que está determinando. Então, por exemplo, aqui, não compreendo o porquê de tudo. Então, é junto, unido e acentuado, né? Que é o porquê, né? A razão. Todo tem seu porquê, tudo tem um porquê, tem um seu porquê, né? Então, a causa, o motivo. Então, nesse sentido, é o porquê, ele é unido e acentuado. Esse material eu enviei no Telegram para você. Só estamos sobre uma revisão, né? Separado e acentuado, né? Se trata de uma sequência formada por a preposição por, interrogativo que, né? Exclamativo que, né? A palavra tom que se escreve com tilde diacrítica, que lembra que é o único acento do espanhol é a tilde, e a diacrítica é aquela tilde utilizada para distinguir entre uma palavra e outra, né? Que tem a mesma grafia, a mesma escrita, e a tilde diacrítica serve para distinguir, né? Do relativo, né? Então, esse porquê separado e acentuado é em questões interrogativas e exclamativas. Por que não viniste a dia la fiesta? E por que calhas mais bonitas passamos? Né? Por que ruas mais agradáveis passamos? Né? E por que não veio, não compreendo por que não veio para a festa? É uma interrogação e o outro é uma exclamação. Esse porquê. É no início de frase, de oração, né? E unido e não acentuado, né? Ou seja, ele é junto, mas não é acentuado. Né? Se trata de uma conjunção ato, na razão por que se escreve sem a tilde, né? Pode usar-se com dois valores, como conjunção causal em orações subordinadas, né? Que expressam causa. Né? Não fui à la festa porque não tinha ganas, né? Ou seja, uma causa. Né? Então, é junto e não acentuado. Né? Na outro exemplo, a ocupação não é total, porque quedam, todavia, plazas livres, né? Posto que quedam, todavia, plazas livres. A ocupação não é total, pois ainda há vagas livres, né? Porque é uma causa, né? É sempre uma causa. Não é início de oração, é no meio, né? E está dizendo uma causa. A causa do que eu não fui à festa, por causa que a ocupação não é total, né? Por exemplo, por que no Vinícius, né? Que é o separado e acentuado na interrogação, e uma resposta, porque não tinha ganas, porque não tive vontade. Né? E, por final, seria o separado no acentuado. Né? Pode tratar-se de uma das seguintes sequências, né? Uma preposição mais um pronome relativo que, né? Que usa relativo. Né? Esse é o motivo porque que lhe chamei. Essa é a razão pela qual te chamei. Né? Ou seja, o por, né? Que é a preposição por, mais o que. Os prêmios por los que competiam não resultavam muito atrativos. Né? Los que nós podemos substituir, por exemplo, o corpo, el que
lhe chamei los que competia, aí seria, no caso, separado e não acentuado. Na hora que eu posso substituir o por um artigo, né, é separado e não acentuado. Bem, seria lá nossa revisão, né, dos porquês. Né? E vamos para a classe de hoje, nós dando o nosso prosseguindo dentro da nossa programação, que hoje nós daremos a primeira parte de verbos, né? Verbos será mais de várias partes, mais de uma parte, né? E vou ver aqui. Sim. Então, os verbos, né? Então, vamos lá. Seguir adelante, né? Lembrando nossa oração, que sempre trabalhamos com ela, né? Que é enviamos o paquete por avião. Relembrando que nós abrimos mais esta oração, né? Com substantivos, com adjetivos, com advérbios. Estamos condensando ela agora só para centrarmos no verbo agora. No caso, em caso aqui, que seria enviamos. Enviamos o pacote por o avião, né? Então, o verbo enviamos. Então, os verbos, né? Os verbos, eles são elementos fundamentais das orações. Né? Toda oração tem um verbo. Né? Toda oração tem, o verbo é conjugado. Ele tem uma conjugação. E o que é conjugação? Ou ele está na forma inicial, ele está no presente, no passado, no futuro, né? Na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa, que são as conjugações. Né? E todo verbo ele tem um significado. Ele é uma classe de palavras que pode expressar um evento, uma ação, um processo, um estado. Um evento, por exemplo, o verbo haver. Uma ação, escrever. Um processo, ouvir, de escutar. E um estado, ser estar. Tá? O verbo ele também tem uma função que ele ocupa o lugar do núcleo do predicado. Aqui, ó, enviamos o paquete por avião, né? Nós outros enviamos o paquete por avião. Então, o predicado, né? O sujeito seria nós outros e enviamos o paquete por avião seria todo o predicado. O núcleo dessa oração é enviamos, seria o núcleo é o verbo, né? É um sintagma verbal. O verbo é uma palavra flexiva, né, formado por uma parte principal, chamada de raiz, e por partes variáveis chamadas de desinências. Bem, ele tem três conjunções. Terminada em AR. Por exemplo, o verbo amar, hablar e bailar. A segunda terminação em ER, verbos terminados em ER, que é verbo de segunda terminação. Comer, beber e temer. Exemplos. Né? E verbos de terceira conjugação, que são verbos terminados em IR. Beber, subir e partir. Então, essas são as conjugações dos verbos.
Bem, como nós falamos, o verbo tem duas partes, né? Do ponto de vista morfológico, apresenta duas partes, né? Então, por exemplo, aqui está o verbo caminhar, caminavam. Então, araris seria caminho. A é a vogal temática. Ba é o tempo, pretérito, no caso, o pretérito imperfeito do modo indicativo. Antes seria lá e o número. Então, o que nós vemos aqui? O verbo, que é a raiz. A raiz é a parte que fornece o significado do verbo, como encontrá-lo no dicionário. Hablar, viver, né, viver, ouvir, olhar, ouvir, né? E as desinências, que é o que compõe, né, são as partes variáveis, que elas variam, e dão informações sobre a primeira, a terceira pessoa, que seria eu, tu, ele, eu, né, nós outros, os te, né? O número, se é singular ou plural, e o tempo, pretérito, presente, futuro, passado, né? O presente e o futuro, e o modo. E quais são os modos? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, o verbo tem essa formação, a raiz mais as desinências. Bem, a classificação dos verbos. No que diz respeito à conjugação ou flexão, os verbos podem ser classificados como os verbos regulares ou verbos irregulares. Bem, são regulares e irregulares. Os regulares são aqueles que não sofrem alterações no seu radical e seguem os modelos da conjugação a que ele pertence, em todos os tempos, pessoas e modos. Então, por exemplo, o verbo cantar. Tá, então, eu canto, tu cantas, ele canta, nós outros cantamos, vós outros cantais, eles cantam. Então, segue essa regularidade do radical, o radical permanece o mesmo, e as desinências, elas também permanecem regulares, são as mesmas. E os verbos, os verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? No espanhol, são aqueles que possuem irregularidades nas suas conjugações, ou seja, nas suas formações, ocorrem alterações no radical e nas terminações. Temos alguns verbos que possuem irregularidades na conjugação, como, por exemplo, cair, que é cair, crescer, que é crescer, descer, quer dizer, conduzir, quer dirigir, quer dirigir. Por exemplo, eu caigo, tu caes, ele cai, nós outros caímos, vós outros caeis, eles caem. Percebam que o radical, né, aqui ele muda, né? Aqui cai com i, cai com e, né? Caímos, cai acentuado, e as desinências, elas são irregulares, né? Então, tanto o radical como as desinências sofrem variações. Os regulares, não. Eles permanecem. Todas as conjugações, eles seguem uma regra, e essa regra é mantida, por isso são chamados de irregulares. O irregular, ele não mantém, ele tem as variações dependendo da pessoa e do tempo que elas estejam. Esses detalhes nós vamos, nós vamos pegar quando tivermos mais detalhando os verbos, né? Os modos. Nós temos 3 modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é o modo da afirmação e da realidade. Ele expressa o que acontece, o que aconteceu ou o que vai acontecer de fato.
sem lugar a dúvidas, como na oração seguinte, por exemplo, vou à la farmácia. Ou seja, vou à farmácia. Então, se eu vou, é que de fato realmente vai acontecer. Já, né, o subjuntivo, é o extremo oposto do indicativo. Expressa dúvida, desejo, que é desejo, situações hipotéticas, possibilidades. Alguma coisa que pode vir a acontecer. Como nesta oração. Quiçá esteja em casa. Talvez esteja em casa. Ou seja, é uma dúvida. É uma coisa que não está dando certeza. O indicativo é uma coisa certa. O subjuntivo não é uma coisa certa. É uma dúvida, né? É um desejo, né? Não é aquela coisa firmando. E o último modo, que seria o modo imperativo, ele indica ordens, proibições ou conselhos. Ou seja, ele impera, ele é sempre... Vuelva amanhã, por favor. Ou seja, volte amanhã, por favor. Está dando, né? Está dando uma ordem, está fazendo um pedido, né? É uma proibição, está dando um conselho. Ele é um imperativo. Então, são os três modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, quantos tempos verbais há em espanhol? O modo indicativo há um total de 10 tempos verbais. O subjuntivo há 8 tempos verbais. O modo imperativo, um tempo verbal, quais é presente. A esto se añaden 3 modalidades temporales adicionais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo é lá a primeira pessoa, como o verbo original é. O particípio é normalmente naquela terminação a. E o gerúndio, ando. Ou endo, né? E, porém, podemos dizer que há um total de 23 tempos verbais. Nós vamos estudar, vamos nos aprofundar melhor nas próximas. Então, modos e tempos verbais, numa forma de certezas, subjuntivo e imperativo, né? Aí teríamos no indicativo o presente perfeito, o pretérito, presente perfeito, futuro perfeito e plus subjuntivo presente. Professor, o senhor está me ouvindo? Estou eu. O áudio está Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá me ouvindo? Agora voltou ao normal. Estou normal. Tá no... Oi, consegue me ouvir? Sim. Deixa eu mudar aqui. Travou. Bem, vamos seguir, né? Estou com dois microfones. Pronto, sim. Consegue me ouvir? Sim, né? Sim. Pronto. São os modos e tempos verbais em espanhol, né? São esses.
indicativo, incertitude, subjuntivo, imperativo, né? Bem, seguindo. Aqui tem uma tabela, certo? Que mostra as conjugações. Primeira, segunda, terceira. Que é a primeira R, segunda R, terceira IR. Nós vamos ver nas próximas classes de cada modo e cada tempo com calma, estudarmos um pouco de cada modo e tempo, certo? Então, as formas, aqui o infinitivo seria amar, comer, seria lá na forma original do verbo, né? Vamos dizer assim, na forma como ele é mesmo, amar, o verbo amar, né? O gerúndio é quando é aquele ando, né? Comendo, é sempre ando ou endo. Nos finais, ando ou endo, né? E o particípio é ado ou ido. É a terminação, nessas terminações, ado e ido. Amado, comido e vivido, né? Aqui está o modo indicativo, né? O presente amo, né? No pretérito amava, que seria amava. O pretérito é sempre o passado, o futuro amarei, condicional amaria, né? E nós vamos ver toda essa parte, modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Vamos nas próximas classes aprofundar cada tempo e modo disto. Sim? Bien, adelante. Bem, então, se a parte de verbos nós vimos isso por hoje, né? E nas próximas classes nós vamos aprofundar mais, né? Bem, então, seguindo nos nossos 3 pontos, que é sempre a parte gramatical, cultura, generalidades ou atualidades, né? Lembrando que essa semana morreu, né, faleceu o criador, né, da Mafalda. Lembra que nós estudamos a Mafalda? Então, o Quino, argentino, né, que é o cartunista, né, jornalista, ele criou a Mafalda e ele faleceu, né? Então, ele faleceu essa semana, então apareceu muito, né? Então vamos prestar muita atenção no Enem, tá? Na parte da Mafalda. Lembrando que é a personagem Mafalda, né? Que é aquela menina, né? Que ela é esperta, é feminista, né? Então, está bastante atento, né? Sobre questões da Mafalda. Ela é muito questionadora, né? A menina que não gosta de sopa, né? E sempre tem razão. Então, são cartoons, né, figurinhas que são exploradas no Enem, são muito explorados. Então, o Quino, ele faleceu, que é o criador, né? A Mafalda está fazendo 50 anos, tá? Então, pode cair, tá? Então, na parte cultural de hoje, nós vamos falar um pouco sobre Frida Kahlo, tá? Ela é sempre também muito falada em espanhol, né? E quem foi Frida Kahlo, né? O nome dela era Magdalena Carmen Frieda Carlo e Calderón. Calderón, que seria o esposo dela, seria o nome de casado. Mais conhecido por seu pseudônimo artístico Frida Kahlo. Nasceu na pequena vila de Coyoacán, próxima à cidade do México, no dia 6 de julho de 1907. Frida era filha de Guilherme Carlo, um fotógrafo de origem alemã, que desde sempre inspirou e incentivou a filha a embarcar no meio artístico. Sua mãe, Matilde Gonçalves e Calderón, era uma mulher extremamente católica e tinha descendência indígena e espanhola. Que é muita coisa assim da cultura mexicana, né, da colonização deles, né? Bien. Desde pequena, a pintora teve uma vida marcada por doença. Ela foi muito molestada, né? E com 6 anos de idade, contrai poliomielite, que deixa uma sequela no pé, né? Por isso, Frida passa a usar calças compridas e, mais tarde, longas saias coloridas, que serão sua marca. Aos 18, ela sofre um grave acidente de bonde, momento trágico e, ao mesmo tempo, de renovação,
porque ao ficar incapaz de caminhar normalmente, ela começa a pintar quadros e a partir daí foca na carreira de pintora. O seu esposo, ele também era pintor, porém ela se sobressaiu a ele, né, e ficou muito famosa. Então, Frida Kahlo, ela é muito conhecida no meio, né? Então, em sua primeira exposição, Frida chegou em uma ambulância, veja, né? O quadro Kahlo, né, no Museu do Louvre, né, na França. A Casa Azul, que é essa casa aqui que está aparecendo, né, aqui na parte de baixo, né, esse aqui é um quadro dela, né, aqui esse quadro dela, ela vê que está o esposo dela na testa, assim, está na mente dela, né, o marido dela está sempre na mente dela, né. Ela viveu no México, na França, nos Estados Unidos. Seu nome completo, né, é como nós já falamos, e depois ela adotou Frida, né, ela mudou a escrita de Frieda para Frida. Dos seus 143 quadros, 55 quadros são autorretratos, ou seja, ela pintou o próprio rosto, né, fez um próprio quadro de si mesmo, né. A presença de macacos, eram muitos de seus quadros, é fruto da cultura mexicana. Na mitologia local, macacos são símbolos de luxúria, mas para ela, o animal representava proteção e afeto. O primeiro quadro a ser comprado por um museu renomado internacionalmente foi o quadro, pelo Museu do Louvre, em Paris, França. Então, lembrando, Frida Kahlo foi esse personagem, ela é muito conhecida, tá? E se vocês puderem, existe um filme sobre ela na Netflix, né, que fala da vida dela. E se nós pudermos entender o que é a Frida Kahlo, se cair alguma questão no Enem sobre ela, ou que se referencia a ela, né, ela é uma mulher, uma feminista, né, tem ideias, ela está na vanguarda de seu tempo, se destaca, né, ela é feminista, né, também, e ela assim, é muito importante assim, nessa parte da cultura espanhola, tá? É muito famosa mesmo. Bem, na parte de atualidades, notícias. Esta semana, né, começou a sair o Nobel, né? Aqui tem uma notícia que foi retirada, né, do site El País, certo? E vamos ler um pouco sobre ele, né? Nuno Domínguez, né? 6 de outubro de 2020, né? El britânico Jorge Penrose, el alemão Heinz e la estadunidense Andrea Ghez han ganado el Prêmio Nobel de Física de 2020, segundo anunciado hoje a la Real Academia de Ciências Sueca. El primeiro recebe a metade do prêmio, ou seja, o britânico Jorge Penrose, né, por descobrir que a formação de agueiros negros, ou seja, buracos, agueiros são buracos, né, que é aquela questão dos buracos negros, é uma predicação robusta da teoria general de la relatividade de Einstein, né. Os outros dois, né, que seria o alemão Heinrich Genzel e a estadunidense, que é a americana Andrea Ghez, né, ganharam lá outra metade por descobrir um objeto compacto supermassivo no centro de nossa galáxia, ou seja, um buraco negro. O Prêmio de Nobel de Física deste ano tem que ver com os secretos mais escuros do universo. Ha resumido Goran Hansson, secretário-geral da Real Academia Sueca. A teoria general da relatividade de Einstein prediz a existência deste tipo de corpos. Tendência e com tanta massa que sua força de gravidade se traga todo o que se acerca mais allá de seu horizonte de sucessos. O ponto de não retorno mais allá del qual nada, nem sequer a luz pode escapar ao empurre. Ou seja, ele suga toda a luz, né? Que a luz nem a luz consegue escapar dele, né? Então, né, pode cair no Enem, né, alguma questão sobre Prêmio Nobel. Então, por isso que a gente está colocando esses textos para a gente entender. Então, o que é o Prêmio Nobel?
Quem inventou foi Alfred Nobel, nasceu em 21 de outubro de 1833, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Era sueco, né? Cresceu em São Petersburgo, capital do Império Russo, local onde o pai dele, Immanuel Nobel, montou uma fábrica de ferramentas explosivas. Foi no trabalho com o pai que entrou em contato com a nitroglicerina líquida, principal material de sua maior invenção, a dinamite. Então, ele inventou a dinamite. A dinamite é aquelas coisas que o pessoal usa para abrir, né, abrir um túnel numa montanha, né? Os mineiros utilizam para abrir buracos nas rochas, né? E foi muito utilizado nas guerras, né? A dinamite é uma explosão, né? Daí o seguinte, ó, Alfred ficou milionário com o patenteamento da dinamite e com suas demais invenções. No entanto, um jornal confundiu o irmão dele, morto em 1888, noticiando a morte da seguinte forma: Dr. Alfred Nobel, que enriqueceu ao descobrir maneiras de matar mais pessoas de uma forma mais rápida do que jamais visto. Ou seja, ele criou a dinamite. A dinamite foi utilizada em guerras, né, para assaltos a bancos. Muitas pessoas morreram por isso, né? O químico não gostou da forma como seria lembrado e refletiu sobre o uso do explosivo em combate, o que fez com que deixasse sua fortuna para pessoas que lutassem pelo bem-estar da humanidade. Daí ele ele fez um testamento, e parte desse testamento ele deixou para justamente para premiar pessoas que lutam pelo bem-estar da humanidade. E daí tem os prêmios Nobel. Quais são as categorias? De química, de física, que no caso foi esse, dos aruegos, do buraco negro, né, que vimos agora esse que acabamos de ler, né? Fisiologia ou medicina, literatura e o da paz. Da paz nós temos o nosso representante esse ano, que é o Raoni, né, que é um líder indígena, né, que está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz. São pessoas que contribuem pela paz no mundo ou com a forma de agir, né? Então, pode cair alguma questão do Enem sobre o Prêmio Nobel e vocês têm que entender o que é isso. O que é o prêmio? É um prêmio que visa premiar uma pessoa que fez um grande feito, né, que melhorou, ajudou a melhorar a sua sociedade ou a sociedade mundial. Tem o Prêmio Nobel de Medicina esse ano, que foi para o pessoal que descobriu a causa da hepatite C. Então, conseguindo descobrir isso, a origem da hepatite C conseguiu salvar muitas vidas. Então, isso é a importância de entendermos o que é o Prêmio Nobel. De repente, pode cair alguma questão sobre o Prêmio Nobel, com um texto, né? Eles podem explorar o texto, né? Por exemplo, que está aqui uma notícia falando do Prêmio Nobel e questionar, né? O que é isso? O Prêmio Nobel é importante, não é importante? Porque quem é que dá o Prêmio Nobel? Ou tentar enganar, né? O pessoal ganhou, foi premiado porque pintou um quadro, pintou um buraco negro, né? Ou pintou uma... Não, o Prêmio Nobel foi porque ele fez uma grande descoberta, uma descoberta muito importante. E o Prêmio Nobel é para isso, certo? Então, adelante. Bem, problemas do Enem. Vamos solucionar dos problemas. Bem, primeira questão do Enem de 2016, né? Lembrando que as questões a gente sempre tem, ou a gente segue de ler as respostas primeiro, ler a pergunta e ler as respostas, para depois ler o texto. Ou ler o texto, ler e tentar entender, que muitas vezes é compreensão, é interpretação de texto. As questões, elas exigem do aluno interpretação. Então, para interpretar, vocês têm que ter entendimento. Então, vamos ler, né? Preâmbulo a las instrucciones para dar cuerdas ao relógio. Pensa isto. Quando te regalam um relógio, te regalam um pequeno inferno florido.
Aí pensa nisto. Quando te presenteiam um relógio, te presenteiam um pequeno inferno florido, um pequeno inferno colorido, cheio de flores, né? Uma cadena de rosa, uma cadeia de rosas, um calabouço de aire, né? Uma masmorra de ar, né? Não te dão solamente el relógio, não dão somente um relógio, que los cumplas muito felizes e esperamos que te dure porque és buena marca, que cumpra, que faça você feliz e espera que, né, que dure porque é de uma boa marca, né? Suíço, que é um relógio suíço, que são dos mais caros do mundo, os relógios suíços mais famosíssimos, né? Com âncora de rubis, ou seja, né, ele é cravejado de rubis, né? O rubi é uma pedra preciosa. Não te regalam solamente esse menudo pica-pedreiro, que te atarás à la muñeca e passearás contigo, né? Não te regala solamente algum, né, que te dê asas à munheca e pulsarás contigo, ou seja, que andarás na munheca, na sua mão, né, pendurado na sua mão, né, ou seja, que ele estará pendurado, né, em sua mão, ou que estará pendurado no seu braço, né. Te regalam, te presenteiam, não lo sabem, né, lo terrible é que não lo sabem, te regalam um novo pedaço frágil e precário de ti mesmo. Veja, ele está dizendo que aqui está regalando um novo pedaço frágil e precário de ti mesmo. Algo que és tuyo, pero não és tu corpo. Que há que atar a tu corpo com sua correia, como um bracito desesperado, colgando-se de tu munheca, ou seja, pendurado na sua munheca. Te regalam a necessidade de dar-lhe cuerda todos os dias, a obrigação de dar-lhe cuerdas para que siga sendo um relógio. Ou seja, tem que manter ele vivo, né? Te regalam a obsessão de atender a hora exata nas vitrinas de las joierias e o anúncio por la rádio em serviço telefônico. Te regalam o medo de perdê-lo, de que te roubem, de que te caiga ao suelo, te caia ao solo e se quebre, se rompa. Te regalam sua marca, a seguridade que é marca melhor do que as outras, ou seja, o valor, né? Te regalam a tendência de comparar tu relógio com os demais relógios. Não te regalam um relógio, tu eres regalado. A ti te oferecem para el cumpleaños de relógio. Veja que aqui no final está dizendo que você não ganhou um relógio. Tu eres você que é um presente para o relógio. Veja, Cortázar, histórias de cronopróprios e de famas, né? Ou seja, eu criei uma historinha, né? Bem, nesse texto, Júlio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. Ou seja, é usar um relógio. Vamos lá. Questão A. Denuncia a má qualidade dos relógios modernos em relação aos antigos? Bem, em nenhum momento ele está falando questão de relógio moderno e relógio antigo. Então, não está abordando sobre isso. Questão B. Apresenta a possibilidade de sermos presenteados com o relógio? Não, não falou de sermos presenteados, né? Possibilidade de sermos presenteados. Não percebi isso, né? Convidando o leitor a refletir sobre a cosificação do ser humano. Letra D. Desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo passado, que o tempo é passageiro, ele não está questionando o tempo. Criticando o leitor por ignorar os malefícios do relógio, ele também não está falando dos malefícios do relógio. A resposta seria a letra C, que seria convidando o leitor a refletir sobre a cosificação do ser humano. Veja, no final, ele aborda: não te regalam um relógio, tu és o regalado. Ou seja, quem é o objeto aqui? Veja que aqui no final ele que diz assim, ó, o objeto aqui não é o relógio, é você que foi regalado. E aqui no meio ele diz, né? Te regalam, não sabe, lo terrível é que não sabe, te regalam um novo pedaço frágil e precário de ti mesmo. Ou seja, aqui o relógio ele passa a ser você mesmo, ou seja, uma cosificação do ser humano, né?
o ser humano se torna um objeto. Então, a resposta correta seria a letra C. Então, esse é o tipo de questão que vocês têm que ler com muita atenção, entender o que o texto está falando, porque ele é bem subjetivo, né? E entender e sair muitas vezes por eliminação. Buscar mais a eliminação e tentar ver o que fica no final, para as respostas que ficam no final, para dizer, não, é essa aqui. Relógios modernos, relógios antigos, ele não falou nada disso. Efemeridade do tempo, está falando do tempo, em alguma coisa, questão do tempo, não falou nada disso, eu já saio cortando. Falando dos malefícios do relógio, aí, eita, o relógio poderia até confundir. Mas aí eu teria que ver essa questão aqui. Tu eres o relógio, tu és o regalado. Aqui ele está falando que o ser humano, né, ele se torna uma coisificação, é uma coisificação do ser humano. Ele começa a se tornar o próprio relógio. A resposta correta seria a questão C. A questão 2, para podermos encerrarmos hoje. Então, o Enem, de 2016, e o texto é de Ortiz, Flores Fanfan, Sonhos Mexicanos, né, é um poema, né, e vamos ler. Água. Ao sonhar que um cântaro em la cabeça acarreas, será êxito e triunfo lo que tu veas. Banhar-se em um rio, donde el agua escalda, és um augúrio de inimigos, e de cotilo em la espalda. Banhar-se em um rio de água puerca, és perder alguém cerca. Ao sonhar que um jarro aí na cabeça carrega, né, é um êxito e um triunfo que você verá. Banhar em um rio onde a água escalda, a água é quente, né, é um augúrio, ou seja, uma má sorte de inimigos, um anúncio de inimigos. E um cutilo, né, uma faca nas facada pelas costas, né? Então, banhar-se em um rio, e é sonhar, né? Lembra que é para sonhar. E sonhar banhando-se em um rio de água suja, né? É perder alguém que está perto, alguém que está próximo. Então, aqui ele está falando de um sonho, né? Então, o poema retoma a cultura popular mexicana, que reflete um dos aspectos que a constitui, caracterizado pela percepção dos perigos de banhar-se num rio de águas poluídas. Não, né? Poderia até confundir, mas vamos ler as outras respostas. Crença na relevância dos sonhos como premonição ou conselhos. Bem, a resposta correta é essa, porque é uma crença, porque aqui ele está falando de sonhos. Ao sonhar, ou seja, quando a gente sonha, eu sonhei com um bicho, sonhei com um animal, aí sonhei com um cachorro, aí vou e jogo no bicho, né? Nós brasileiros temos isso, né? E também vivemos muito a questão dos sonhos, né? Dos pensamentos, que a gente sonha com as coisas, né? Sonhei com uma coruja passando, alguém vai morrer, né? Então, vi uma coruja passando, né? Então, a gente tem muito essa questão de acreditar em sonhos, né? Superstição. Então, a letra B é a correta. Crença na relevância dos sonhos como premonição ou conselhos, ou seja, pelo sonho você consegue adivinhar o futuro ou as coisas que irão acontecer. Né? A letra C, necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. Essa é totalmente fora, né? Totalmente eliminada. Exaltação da importância da preservação da água, totalmente fora, eu eliminaria de imediato, que não fala nada disso. Cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras, poderia até confundir, né? Mas, como é sempre aquela questão, nós temos que buscar a resposta que é a certa, né? E a que mais preenche a pergunta, né? E o que é a pergunta? É um aspecto que reflete a cultura popular mexicana. E o que é uma coisa popular? É uma coisa da crença em sonhos, né? E no caso aqui ele está falando, ao sonhar, né? Ao sonhar com um cântaro, né, na cabeça, é um triunfo que você verá, né? Sonhar-se
banhar-se numa água porca, numa água suja, você dentro de uma água suja, você vai perder alguém. E os mexicanos acreditam nisso. Nós brasileiros também temos muito disso. Então, isso é uma questão, é um poema, mas pode ser utilizado vários tipos de texto, pode ser utilizado o cartoon, né, as figurinhas, e, bem, quais são os detalhes? Se atentem sempre na pergunta, o que a pergunta, né, eu vou até ser redundante, o que a pergunta está perguntando, vermos as respostas, procurar eliminar aquelas que são absurdas em relação ao texto, haverá absurdos, já corta essas, foca naquela que você está em dúvida, às vezes chega até 50%. Aí vai para o texto. Vai no texto e tenta entender o texto ali, como é que o texto está sendo colocado, relaciona com cultura, né? Faz esse link, faz essa ponte do texto com a pergunta e vê a resposta mais correta. Vale? Então, lá a resposta correta seria essa, a letra B, na crença com a cultura, né? Cultura tem muito a ver com crença, né? Veja que a única coisa que se relaciona com a palavra cultura é crença, né? A crença dentro lá da letra B. Essa seria a resposta correta. Bem, então, por hoje, nós encerramos, sim. Nas próximas classes, vamos avançar nos verbos, nas partes dos verbos. Lembrando, para os três, né, vós outros, mandaram o endereço para o e-mail para que eu possa mandar o material via correio para os três, para servir de apoio para o Enem. Sim? Gostariam de fazer alguma pergunta, né? Eu peço desculpa novamente que semana passada eu não, na última classe, que devido a minha esposa fez uma cirurgia e eu tive que acompanhar ela e estava muito cansado, não consegui dar a classe, né? José, alguma pergunta? Vanessa, alguma pergunta? Bruna, alguma pergunta? Em relação à palavra que eu fiquei confuso, tá aqui nos comentários, tipo, anadem, sei lá. Anad, o que é anad, né? Você viu onde o termo? Hã? Anad é adicionar, né? Você viu onde o termo? Foi no slide. Nos slides, né? Vamos ver aqui. Deixa eu voltar para poder... A estos se anade em 3 modalidades temporais, né? Adicionais, ou seja, se adiciona, né? Assim, o termo está assim, a isto, né, se adiciona 3 modalidades, ou seja, fora os tempos verbais, né, Vamos lá aqui o termo, né? Vou abrir aqui. Pronto, aqui, né? Aqui, a estos, né, se anade em 3 modalidades temporais, né? Ou seja, aqui se adiciona, né? Adicionais, né? Você se soma, anadia é se somar, né? Vou somar mais 3 unidades. Fora esses tempos aqui, fora o modo indicativo, né? O modo subjuntivo com os seus tempos, né? O modo subjuntivo com os seus tempos, o modo imperativo e o seu tempo, né? Se adiciona mais 3 modalidades de tempo, que seria o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, se adiciona mais 3 modalidades. Certo. Obrigado. Vale? Sim. Se mais alguma pergunta? Por mim, não.
Bem, então, muitas graças pela presença de vós outros, né? Relembrando de mandar aí no meu correio eletrônico Gil, né? @hotmail.com. Vocês botam o nome, não precisa ser o nome completo, só o nome e sobrenome, o endereço completo direitinho, tá? Que aí nós vamos mandar, eu vou copiar esse material, né? Um material muito bom, assim, é um resumão, tá? Como são poucos, né? Não são muitos de vocês, dá para fazer tranquilo, sem, né, sem o custo dá para assumir sem problema nenhum. Vale? Então, eu agradeço a vocês, vou passar, né, no Classroom, vou falar com a Antonina para passar as atividades, né? Estou devendo atividades de advérbios, né? Vamos passar essas atividades que foi lá a classe anterior, vou passar já algumas atividades, verbos, vamos aprofundizar mais em cada modo, cada tempo, né? Porque, assim, quando nós estamos aprendendo uma língua, né, é muito importante aprender verbos, né? Então, verbos vamos dizer assim, é o centro, o âmago. Se nós aprendermos verbos, já andamos 90% para aprender uma língua. Então, se aprendermos a empregar verbos, a utilizar os verbos, a gravar os verbos, nós já vamos aprender bastante sobre o uso da língua. Certo? Alguma dúvida, mas... Não? Então, muitas graças. Eu vou postar o material, esta classe no YouTube, né? Peço que revisem as classes, né? Com mais tempo, com mais calma, parando, lendo. Dá uma curtida lá, até inclusive para incentivar, não só incentivar todos os profs, todos os professores, né? E, como sempre, eu acredito muito em vocês, né? Lutem, estudem, e vocês vão alcançar lá, né? Então, até essa hora da noite, né? Já também durante o dia já tiveram outras tarefas, estudaram, né? E estão aqui, estão batalhando. Então, aqueles que buscam, né? Que lutam, alcançam. E conhecimento, ninguém tira de vocês. O que vocês adquirirem de conhecimento vai ficar para o resto da vida de vocês. Tá joia? Muitas graças e hasta la vista, hasta a próxima e hasta luego. Vale? Vai. Boa noite.